Por que algumas pessoas são mandadas de volta, mesmo tendo alojamento, seguro, carta de chamada e muitas vezes até contrato de trabalho? Você sabe por que as pessoas que estão bem organizadas ou que sentem-se bem organizadas, mesmo com um contrato de trabalho, mesmo com alojamento, ainda são mandadas de volta? Ou porque até alguns com carta de chamada que preenche os dois requisitos, assinalado X nas duas janelas, também são mandadas de volta? A carta de chamada e o contrato de trabalho são elementos que te livram de algumas despesas. A carta de chamada te livra de alojamento, te livra de meios de subsistência e muito mais. O contrato de trabalho muitas vezes pode te livrar de agendamento. Estou a falar contrato de trabalho, pode te livrar de agendamento. Se tiver alguma dúvida sobre como dar entrada com contrato de trabalho sem agendamento, pode me chamar e eu vou te explicar devidamente como é que deves fazer para dar entrada com contrato de trabalho sem agendamento. O contrato de trabalho vai te livrar de meios de subsistência e há contratos de trabalho já com alimentação, alojamento, até legalização do trabalhador. Mas por que uma pessoa com esse tipo de documento é mandada de volta e não é aceita que possa emigrar? Quando você compra um contrato de trabalho ou quando você compra uma carta de chamada, que sabemos que a maior parte tem comprado e não tem recebido de direito de empresas por meio de currículo ou de familiares, você antes de comprar, antes de receber, você precisa de saber qual é o número da empresa, qual é o tipo de empresa, qual é o capital social dessa empresa, com quanto número essa empresa opera, para você tentar entender se naquele mês a empresa está em condições de te mandar um contrato de trabalho. Ou seja, você imagina que uma empresa, uma pequena empresa, que pode comportar pelo menos, uma empresa ia comportar 10 a 15 trabalhadores, num mês mande também de Portugal para Moçambique ou de Portugal para Angola 10 contratos de trabalho. Claramente está errado, nenhum dos contratos será aceito, porque logo o português vai dar conta que é negócio e todos ficam. E aí aparece alguém a dizer, epá, aparece alguém a dizer, olha, eu com contrato de trabalho passei. E alguém vai dizer, não, mesmo com contrato de trabalho, mesmo assim estão a barrar. Não estão a barrar com contrato de trabalho. Estão a barrar com um contrato de trabalho que já estava a ser vigiado, porque é uma empresa que já notaram que está a vender o contrato e não vai empregar as pessoas porque não tem um número, não tem um capital suficiente para tantos números de trabalhadores que chama por mês. Então, se você está a receber contrato de trabalho de uma empresa pequena nessas condições, essa empresa pode mandar um contrato ou 2 por mês, e normalmente. Agora, tendo mandado 10, você também se põe nesse caminho. Todos 10 vão ficar, todos. O mesmo acontece na carta de chamada. Uma pessoa normal envia 15 cartas de chamada só num mês. Primeiramente, essa pessoa até pode conseguir tirar as cartas, tendo alguém conhecido, e as cartas vão sair e ele vai enviar e tudo mais, mas todos estes, quando derem entrada, vão ser logo. Então essa pessoa sai e começa a dizer aos outros, eu com carta de chamada está a barrar. Não está a barrar com carta de chamada. Você precisa saber o que você está a fazer. Você não tem informações devidas. Antes de fazer, peça informação para que alguém lhe dê, para que alguém lhe instrua em como você deve fazer. Há pessoas que podem ter tudo, ele sente-se bem alinhado, mas são mandadas de volta. O agente migratório é perito, o agente consular é perito, ele analisa, o trabalho dele é analisar, ele está aí para fazer análise processual, assim como o agente migratório está aí para fazer análise das condições de entrada na fronteira.